as just you could. Everyone is running from the entire financial... People jumping out the windows. It's the second tower. America's under attack. Oh my God, no! The top floor is collapsed now. Galera, hoje eu tô aqui em Nova York, especificamente no Ground Zero. Era aqui que ficava as duas torres do World Trade Center e hoje virou uma área de homenagem para todas as vítimas do World Trade Center. Onde exatamente ficavam as torres, eles fizeram duas piscinas, que aqui no dia do 11 de setembro é uma área que tem bastante homenagem. Eles fizeram o museu do 11 de setembro, e você paga $35 e você pode ter acesso. É um museu muito pesado, mostra toda a história do 11 de setembro, o dia do ataque, né, o pós-ataque também. Conta um pouquinho a história antes do ataque. É um fato que ficou para nossa história, infelizmente, e tem que ser mostrado. Eu não irei monetizar esse vídeo em respeito às vítimas do atentado, então uma maneira de você me ajudar é se inscrevendo no canal, deixando seu like, comentando abaixo. Eu já fui no museu e tem uma área que não pode filmar, mas tem bastante coisa que pode filmar. E eu vou mostrar e explicar um pouquinho dessa história para vocês. No meio de Nova York, o local onde as torres caíram continua com uma lembrança triste do 11 de setembro. É um lugar especial que guarda a memória de quase 3.000 pessoas que morreram nesse dia. É um lugar que faz a gente sentir tristeza, mas também mostra como é importante se unir e ter esperança. A flor branca no nome significa que naquele dia a pessoa deveria celebrar mais um ano de vida, mas infelizmente hoje deixa apenas o aniversário vazio e lembranças no coração dos familiares. Essa daqui é a árvore da sobrevivência. Ela se tornou um símbolo de esperança e resiliência. Após os destroços do World Trade Center, ela foi restaurada e vitalizada. A árvore foi replantada em 2010, onde permanece como uma testemunha viva da tragédia, mas também como um lembrete de força e renascimento. Essa escultura de bronze em formato de bola ficava no meio das duas torres do World Trade Center. Após ser restaurada, ela foi reinstalada permanente nesse parque que fica ao lado do memorial. Logo na entrada do museu, nesse corredor, a gente consegue ver essas televisões que tem as fotos tiradas no dia do ataque. Pessoas que estavam na rua, ninguém acreditava no que estava acontecendo. Era um fato único, um fato que ninguém esperava. E a gente consegue ver pelos olhares das pessoas o pavor que eles estavam naqueles dias. E aqui a gente tem uma foto antes do atentado e uma foto como ficou depois do atentado, a poeira que cobriu todo o céu de Nova York. As colunas aqui são como pilares sagrados que sustentam as lembranças daquele dia. Cada arranhão, cada marca é um lembrete eterno de uma nação que se recusou a ser derrotada pelo terrorismo. Enquanto eu estava admirando essas colunas, fui levado a um lugar de onda de tristeza que se misturava com esperança, onde a dor se misturava com a determinação. Ela me fez lembrar o quanto a nossa vida é frágil e também muito preciosa, e que por mais que seja difícil as circunstâncias da vida, sempre há uma luz que nos guia para o melhor. Essa estrutura na parede é uma parte da antiga torre que eles resolveram manter para fazer esse museu. Após o colapso das torres e o caos resultante, muitas famílias ficaram desesperadas para obter informações sobre seus entes queridos que estavam nas áreas afetadas. Era difícil para as pessoas saberem o paradeiro ou o estado de seus familiares, amigos e colegas de trabalho. Esses cartazes desempenharam um papel importante na tentativa de localizar as vítimas. Esses cartazes continham fotos, informações pessoais das pessoas que estavam desaparecidas, nome, idade, descrição física e detalhes de contato para quem tivesse informações relevantes. A colocação desses cartazes de pessoas desaparecidas durante o 11 de setembro foi uma demonstração de desespero, esperança e mobilização da comunidade diante de uma tragédia. Esses cartazes são uma triste e eterna memória daquelas vidas perdidas que jamais serão esquecidas.
Essas escadas estavam originalmente localizadas na torre sul do complexo do World Trade Center e serviram como rota de fuga para inúmeras pessoas durante os ataques. A maior parte dela foi afetada depois que as torres caíram, devido ao uso de explosivos para ajudar na retiragem dos escombros. Após isso, a escada foi preservada e tornou-se um importante local no museu. Essa aqui é uma parte da antena da TV e de rádio que ficava em uma das torres do World Trade Center. Esse aqui é o motor de um dos elevadores. No total, eram 99 motores operando o sistema de elevador do prédio. Esse é um dos caminhões dos bombeiros utilizados no dia do atentado. Esse caminhão mostra um símbolo de heroísmo de todos aqueles homens que tiveram suas vidas interrompidas na busca incessante por salvar outras vidas. Aproximadamente 343 bombeiros e 23 policiais do departamento de Nova York perderam suas vidas. Esse aqui é um dos capacetes que os bombeiros utilizavam no dia. No museu tem essa área que eles mostram a roupa que o grupo de elite do exército dos Estados Unidos utilizou no dia da captura do Osama Bin Laden. E tem até um tijolo da residência que ele estava escondido. Essa foi a última coluna retirada do Ground Zero. O dia da retirada da coluna foi um marco do renascimento dos Estados Unidos, o renascimento para a cidade de Nova York. Essa coluna tem várias fotos, mensagens, homenagens escritas. Logo à frente dessa coluna tem uma TV, que você consegue dar zoom e ver cada detalhe da coluna e a história por trás daquelas fotos e mensagens. Essa área do museu é proibida a filmagem. Nessa área contém objetos pessoais de algumas vítimas, ligações que eles fizeram para seus familiares de dentro da torre na hora do atentado e algumas fotos que pode ser chocante para algumas pessoas. Irei colocar o conteúdo dessa parte do que já se encontra disponível na internet. Lembrando que os áudios apresentados podem ser extremamente sensíveis e perturbadores para algumas pessoas. I just want to let you know I love you and I'm stuck in this building in New York. There's lots of smoke and I just wanted you to know that I love you always. Jill, there's a fire on my floor. I love you too. I love you. I don't know if I'm going to be okay here. I love you so much. Mom, it's Steven. My plane, my building got hit by a plane. And right now it's, I think I'm okay. I'm safe now, but it's smoky. I just want to say how much I love you. And I will call you when I'm safe. Okay, Mom? Bye. Jules, this is Ryan. Listen, on an airplane that's been hijacked. If things don't go well, it's not looking good. I just want you to know I absolutely love you. I want you to do good. So happy you're fine. Same to my parents and everybody. And I just totally love you. And I'll see you in Denver. Bye, babe. I'll call you. Enquanto as torres desabavam, uma nuvem densa de poeira se espalhou pelas ruas de Nova York, invadindo os edifícios aos arredores.
Composta por uma mistura de vários componentes químicos e tóxicos, essa poeira era muito prejudicial à saúde. A exposição a esses materiais representava um perigo para a saúde a longo prazo, podendo até desenvolver câncer. As consequências adversas da exposição a essa poeira após o 11 de setembro foram sentidas tanto pelas vítimas diretas quanto por aqueles que estavam indiretamente expostos. Infelizmente, muitos residentes e socorristas desenvolveram várias doenças crônicas e enfrentaram desafios de saúde significativos nos anos seguintes. Enquanto encerramos esse capítulo doloroso da história, seguiremos adiante, erguendo nossa cabeça e nossos corações, mantendo viva a memória daqueles que se foram, porque no final, a esperança que nos guia e nos mostra que, mesmo em dias mais terríveis, a luz sempre encontrará seu caminho. Devemos reafirmar todos os dias a nossa promessa de construir um futuro mais brilhante, onde o amor prevaleça sobre o ódio e a compreensão supere a intolerância. Nós nunca esqueceremos.